Ronaldo, atemorizado ou suicida, né? Até o Roger já chegou com muita crítica da torcida, acho que ontem o copo ficou bastante cheio, porque até quem achava, não, espera aí, espera um pouco, já não aguenta mais, por causa, mais depois da escalação inacreditável dele em campo e a insistência mesmo depois de ter ganhado um gol. Bom, as duas coisas, atemorizado e suicida, né? Bom, eu acho que o Juca já disse um pouco sobre o histórico do São Paulo em Itaquera. São Paulo só ganhou uma vez com o Carpini, num Paulista. E como ganhou, né? Com um jogador a mais quase o tempo todo. Quase levou um empate no final. E já tomou de 6. Já aconteceu de tudo, né? Em Itaquera, o São Paulo muitas vezes chegou com um time melhor, não tão intimidado, não tão acuado e perdeu. Então perder de 3-2 não é exatamente uma novidade em Itaquera. Mas a forma, né? E aí, o suicida que você falou, deve-se simplesmente ao fato do São Paulo ter jogado contra um time que tem há 3 anos a força no meio-campo e o São Paulo ter jogado no meio de campo com 2 jogadores contra 4. Isso foi básico, né? Por estratégia do seu treinador. O Corinthians, Tironi, até o jogo contra o São Paulo, tinha feito 10 gols no campeonato. É o pior, continua sendo o pior ataque do campeonato, com 13. O Corinthians não faz gol em ninguém. O Corinthians não cria chance contra ninguém. E o Roger Machado, com a sua estratégia de colocar pontas que não bloquearam os laterais, porque o Ferreirinha não bloqueia ninguém, foi responsável pelo gol do Mateuzinho, despovoou o meio. E quando você enfrenta um adversário que tem 2 jogadores muito hábeis, como Bidon e Garro, sem marcação, você corre o risco de tomar uma goleada. E só não tomou, porque o Corinthians entregou 2 gols. Né? Basicamente isso. O resultado, evidentemente, não reflete o que foi o jogo, mas o resultado deixou o Roger nu, sem querer fazer nenhuma alusão a comemorações, Bobadilha, outros caras. O Roger perdeu, não é que ele tinha crédito, ele perdeu qualquer possibilidade de conexão com a minoria da torcida do São Paulo. Porque, além de tudo, o clássico tem peso, né? O Roger perdeu para o Palmeiras em casa com 50 mil e perdeu para o Corinthians desse jeito, por estratégia e assinatura dele. Não é minha, tua ou tal, né? O São Paulo, que estava jogando de uma forma diferente nas últimas partidas, com a entrada do Cauli, que é um jogador de meio de campo e não um ponta, equilibrando um pouco as questões no meio campo. Dessa vez voltou ao maravilhoso 4-2-4 com 2 pontas. Primeiro, jogar nesse sistema só se você tem 2 pontas muito bons, 3 caras no meio de campo muito bons e uma defesa muito sólida. É tudo que o São Paulo não tem. Esse sistema, ele anula o Luciano, porque ele não é um jogador de meio campo. E se ele tem um bom ponta, e ele tem, o Arthur é um bom ponta, porque o Arthur ele marca o Bidu, ele ataca, ele arma. Do outro lado, ele não tem ninguém. Né? E ele insistiu nesse sistema, então tá na conta dele. E a entrevista dele depois do jogo, e a reação dele ao longo do... O São Paulo chega ao segundo gol contra do Mateuzinho, o técnico não reage. Só que não tinha ninguém atrás dele. Hein? Ele parece ter entregado os pontos. Né? Pela constatação que a estratégia dele foi um desastre completo. E agora ele vai pendurado para Caxias. Fala, Trajano. Não, só entrando na imagem que você fez que o Roger ficou nu de mão no bolso, né? Porque durante muito tempo ficou com a mão no bolso. Exato, ótima analogia. E o Roger, do jeito que ele foi, ele, além de tudo, ele deu uma baita colher de chá pro técnico adversário. Porque se o jogo termina lá 1-1 com a saidinha do Diniz, nós estaríamos discutindo a saidinha do Diniz. Que o Juca falou, não acontece, aconteceu. A saidinha do Diniz deu no gol do São Paulo. O São Paulo só chegou ao gol por causa da saidinha. Quando o Diniz mexe no time, é um desastre. O Diniz mexeu, o time afundou. Tem um monte de coisa para analisar, né? Quando começa a trocar Pedro Raul, Zacarias, não sei o que, acabou. Aí o time... E ele correu um risco.
né? Porque ali se o acréscimo é respeitado e tal, se o André Silva chuta a bola, se o Daronco não inventa uma falta, o cara, ele poderia... Nossa, o que o Daronco travou o jogo... O Daronco, a partir do segundo gol, 3-2, ele foi Daronco. Aí, não, agora acabou o jogo. Ele não tinha sido Daronco até então, né? Em todas as decisões. Os 10 minutos finais. Mas o Corinthians correu o risco de tomar um 3-3, num jogo que era para ser 6-0. Muito por conta também das escolhas e das situações em que o Diniz não se liberta. Não dá para tomar um gol assim, né? Não dá para tomar um gol assim, né? Sobre o jogo, o técnico Roger Machado segue no comando do São Paulo, tá? Independentemente do resultado que aconteceu diante do Corinthians de 3-2, a diretoria segue respaldando, o Rui Costa segue dando apoio total para Roger Machado, Rafinha também e a Maciço também. A ideia não é demitir o treinador, nem mesmo em caso de eliminação na partida contra o Juventude. Eu acho até essa parte da informação vai ser difícil até segurar essa pressão, mas houve já uma pressão muito grande para a demissão do Roger e eles seguraram. Mas me afirmaram, né, a alta cúpula do São Paulo atesta que Roger Machado continua no comando, não haverá nenhuma troca no departamento de futebol e também mesmo em caso de eliminação, e aí eu pude perguntar, mesmo em caso de eliminação, sim, não haverá mudança no comando técnico. Muito das alegações, principalmente por parte da gestão do Maciço, é de que não há dinheiro para fazer realmente rescisões de contrato e que não há mais possibilidades de pagar as multas contratuais. Porque o São Paulo já fez muitas rescisões de contrato, fez muitas outras situações onde tive que arcar com com valores, inclusive importantes. Então, pelo menos neste momento, não passa pela cabeça do Maciço, não passa pela cabeça da gestão Maciço por hora de fazer qualquer tipo de mudança no departamento de futebol, seja de Rui Costa ou seja de Roger Machado. Tá? O que vocês acham dessa história? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? O jogo entre Corinthians e São Paulo, pude acompanhar esse jogo do campo. Eu estava lá na Neoquímica Arena, estava trabalhando lá pela São Paulo Digital com o meu amigo Ramone, com o Ricardo, e cara, foi um consenso entre nós e entre outros jogadores com que a gente pôde conversar. Tem vídeo meu aí na zona mista com o Caleri, com o Luciano, do que a gente pôde conversar também com alguns colegas ali da imprensa e tudo mais. Era jogo para o Corinthians ter goleado. E não é que o Corinthians fez uma partidaça de Real Madrid e Barcelona, não. O Corinthians foi minimamente dominante dentro do jogo. O São Paulo não conseguiu fazer nem nada. Nada. O resultado de 3-2 é enganoso. O Corinthians que acabou fazendo 5 gols da partida. O Ranieri que entrega uma bola inacreditável pro Bobadilha, o Bobadilha só rola pro Luciano com um gol aberto, livre, fazer. E o outro gol foi um gol contra ali, quando já estava 3-2. Então, assim, o São Paulo dificilmente criou. Teve uma bola no início do Ferreirinha que obrigou o Gustoso a fazer uma boa defesa, uma bola ali de fora da área do Enzo Dias para conseguir fazer o trabalhar. Foi pouco. Qual foi a finalização que o Caleri conseguiu fazer? E quando eu falo o Caleri, eu não estou culpando o Caleri, é porque a bola não chegou. O Caleri lá, eu estava acompanhando o campo, o Caleri lá, ia para lá, brigava. Ia para lá, brigava. Brigava por todas as bolas. Só que não teve um cruzamento decente para ele poder cabecear. Não teve uma bola enfiada para ele poder conseguir fazer o arremate. Então, assim, de verdade, eu até, por incrível que pareça, sabe quem para mim foi o melhor de São Paulo em campo? Por incrível que pareça, o Dória. De coração, de verdade. Na situação que ele estava jogando de zagueiro pela direita, não achei que ele foi de todo mal. Então, assim, o São Paulo fez uma partida muito pobre, muito pobre. O time do São Paulo é pragmático, não tem variação de jogadas, é bola nos pontas e vamos ver no que dá. E é muito fácil de marcar. E o Corinthians, que tem um camisa 10, que é o Garro, que tem o Breno Bidon, que é um bom meio-campista, pintou e bordou na partida. Então, assim, o São Paulo não conseguiu jogar absolutamente nada. E ficou a par somente dos lances do adversário.
Caleri e Luciano estavam visivelmente putos com o resultado. A gente conversou com eles na zona mista. Tem vídeo aí no canal sobre isso. O Caleri teve aspas fortes do Caleri. O Caleri falando que das vezes em que ele foi para a Neoquímica Arena foi o pior jogo, porque o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada. Os dois reiteraram o apoio ao Roger Machado e falaram que é muito mais uma culpa dos jogadores também, que eles precisam também. E esse é um ponto importante, que os dois falaram a mesma coisa, e sempre quando as coisas não estão acontecendo com o Roger, para mim é a mesma frase e me causa um certo incômodo, porque é a frase do a gente trabalha bem a semana inteira, só que chega no campo a gente não faz o que o técnico pede. E aí eu sempre trago esse ponto de interrogação. O São Paulo é consenso, tá? Quando a gente conversa com jogadores, com o entorno, com diretoria, alta cúpula, funcionário, com gente que vive no CT, todo mundo é consenso. Isso é informação, tá? Isso não é a minha opinião, eu estou dando informação com pessoas de vários setores com que a gente conversa. O trabalho do Roger é incrível. O relacionamento dele com os jogadores é fantástico. O relacionamento do Paulo Paixão com os jogadores é impecável. E jogadores e funcionários. O trabalho de treino do Roger é fantástico, é um dos melhores. Olha que tem gente lá que tá há muito tempo no São Paulo. Cara, é um dos melhores técnicos em termos de trabalho aqui que a gente tem. Cada treino, é intenso, é competitivo. Todo mundo, internamente, na Barra Funda, fala muito bem do Roger. Só que aí é mais uma vez, e dessa vez Caleri e Luciano falando a mesma coisa. Quando chega no campo a gente não consegue fazer aquilo que a gente trabalhou durante toda a semana. Então, para mim, há uma falta de resolução, até por parte do departamento de futebol, de entender por que isso está acontecendo. É o quê? É o técnico que não está conseguindo fazer com que o que é treinado seja executado no campo da maneira correta? Será que é o técnico que está fazendo que todo mundo trabalhe de uma forma que o São Paulo não consegue trabalhar? Que os jogadores do São Paulo não vão conseguir executar? Porque no treino é uma coisa, no treino dá para todo mundo fazer isso. Só que no jogo não está acontecendo. Então será que o técnico não está conseguindo entender que aquilo que ele está passando não está funcionando e não vai funcionar com esses jogadores? Ou um outro lado, se é os jogadores que não estão realmente conseguindo executar durante o jogo as ações que o Roger tem pedido. E aí tem que vir o departamento de futebol e encontrar essa resolução, encontrar essa solução. É o técnico? Então vamos cobrar o técnico, vamos conversar e tentar alinhar a comunicação do técnico e ele entender que talvez essa filosofia de jogo que ele quer implementar para esse tipo de time não vai funcionar. Ou são jogadores. E aí, jogadores? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mudar o elenco de novo no meio do ano, mesmo sem dinheiro? Vai precisar mandar um monte de gente embora para trazer jogadores novos que se encaixem nessa filosofia e façam aquilo que o técnico pede? Ou vai ter que dar uma prensa nos jogadores? Alguma coisa precisa ser feita. Fato é que alguma coisa precisa ser feita. O que não dá é para acontecer a mesma coisa que tem acontecido. Porque são duas coisas que estão diferentes. A teoria está muito boa. E eu confesso para vocês, eu falo com muita gente no CT da Barra Funda e é consenso. Todo mundo elogia pra cacete o Roger e todo o trabalho que ele e a comissão faz. Que é isso, que é aquilo, que vai dar certo e tudo. E há essa confiança. Só que o que a gente vê no campo não são essas execuções. Então isso precisa ser resolvido. É o tempo? Com o tempo as coisas vão acontecer. O problema é que o Roger às vezes não tem tempo. Ele é o técnico que já chegou demitido. Beleza? Bom, o São Paulo mais uma vez foi acionado na justiça por um ex-atleta. André Anderson é personagem desta vez, processa o São Paulo. O meia passou pelo tricolor em 2022, quase não jogou. André inclusive enfrentou muitos problemas físicos, né, rapaziada? Por isso que não conseguiu render em campo. Se esperava muito dele, foi um pedido do então técnico Rogério Ceni, mas acabou que não conseguiu render o que se esperava desse jogador, né, rapaziada? E acabou que ele deixou o clube com apenas 12 partidas pelo tricolor, não fez gol, não deu assistência, não fez porcaria nenhuma. E o atleta cobra atrasos referente a direitos de imagem no valor de R$2 milhões, mais um valor adicional de 250 mil euros, tá?
A ação foi movida pela empresa Data Soccer, ligada ao empresário de André. O empresário alega que foram 7 meses aí de pagamentos não quitados pelo São Paulo. É mais uma situação que preocupa o clube, que vive uma crise financeira gigantesca. A diretoria tenta reorganizar as contas, mas convive com cobranças recentes e recorrentes de ex-jogador, beleza? Bom, rapaziada, Gustavo Santana tá escondido na base de Cotia. O atacante estourou o limite de idade, não pode mais jogar no Sub-20. A exemplo do que foi feito com o Alan Barcelos, foi prometido para o Gustavo, rapaziada, que ele seria promovido ao elenco profissional após a copinha deste ano. O garoto voltou das férias com sangue nos olhos, empolgado e tal, com a chance que foi prometida para ele, para treinar com os profissionais, né, para ser promovido, o que não aconteceu. Resumindo, prometeram para o moleque, assim como prometeram para o Alan Barcelos, que ele estaria no elenco profissional e não o cumpriram, porque essa diretoria de São Paulo é uma diretoria inútil, é uma diretoria covarde, é uma diretoria mentirosa, é uma diretoria vendida, é uma diretoria que coloca o ego acima de qualquer coisa. O São Paulo comprou o Gustavo Santana pagando 1.200.000 reais. Chegou até a ser notificado, acionado pelo Cuiabá no CNRD, por conta do jovem ter atuado contra o Cuiabá, que era o clube dele até então. E aí o São Paulo foi forçado a comprá-lo em definitivo, fez todo esse auê, todo esse escarcéu e não coloca o moleque pra jogar. Não coloca o moleque nem pra treinar com um profissional. Recentemente, o Paphos do Chipre fez uma proposta oficial pelo Gustavo Santana e ela foi recusada pelo Tricolor. Os valores da oferta não foram revelados até o momento dessa gravação. Mesmo após a recusa, Gustavo Santana segue lá em Cotia treinando em separado. Tá lá em Cotia, mesmo com o limite de idade estourado. Ele não pode jogar, como eu falei, estourou o limite de idade, não foi promovido e tá lá escanteado. Um tratamento bizarro com o garoto que tá aqui, tá querendo jogar. O São Paulo gastou grana pra comprá-lo em definitivo. E agora encosta o moleque, deixa ele escanteado lá sozinho. Vamos esperar acontecer o que aconteceu com o Alan Barcelos? O que o São Paulo tá fazendo com o moleque é uma pura sacanagem. Gustavo Santana foi destaque no time do ano passado. Na conquista da Copa do Brasil, do bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, ele foi destaque. Foi destaque na Copinha desse ano também. Mas a diretoria prefere manter e dar oportunidade, priorizar o Tapia, priorizar o André Silva, entre outros vários bagres, enquanto o Rian fica lá jogando no Sub-20, o Gustavo Santana fica lá isolado, né? O Paulinho não vai ter oportunidade, o Pedro Ferreira fica no banco, não entra. É esse planejamento dessa turma. Bom, rapaziada, foi cogitada nas redes sociais ali uma troca Marcos Antônio por Everton Cebolinha no São Paulo, tá? Algo que desde o início eu disse que seria uma insanidade, apesar de gostar do Cebolinha. O São Paulo tem interesse na contratação de Everton Cebolinha. Esse interesse foi confirmado ontem na transmissão da Amazon Prime pelo jornalista André Hernan. Ele confirma que o São Paulo tem interesse, monitora para a janela do meio do ano. O Flamengo tem interesse na contratação de Marcos Antônio e promete voltar às cargas com força pela contratação do meio-campista no meio do ano. Apesar disso, os clubes não tratam, ao menos não por agora, a possibilidade de uma troca pau a pau. Marcos Antônio está se recuperando de uma lesão muscular. O São Paulo considera o meio-campista como o principal ativo de venda aí do clube no elenco, aí no mercado. Ele está muito valorizado no mercado, inclusive, então não será fácil tirá-lo aqui do São Paulo. Everton Cebolinha não vive os seus melhores momentos e já declarou publicamente que não renovará com o Flamengo. O Rui Costa é o principal entusiasta de Everton Cebolinha no São Paulo. Ele quer muito contratar o Cebolinha para o Tricolor. O interesse existe, é real, mas o clube esbarra na questão dos valores, né? Uma troca pau a pau envolvendo esses dois atletas é algo distante da realidade hoje. O São Paulo só aceitaria abrir negociações por Marcos Antônio por valores a partir de 25 milhões de euros. Cebolinha hoje está avaliado em mais ou menos 3, 5 milhões de euros, tá? Uma sugestão ali que foi cogitada seria o Flamengo oferecer Cebolinha mais uma boa grana, né, uma boa quantia em dinheiro para levar o Marcos Antônio. O Flávio irá com força para tirar o Marcos Antônio do São Paulo no meio do ano, na próxima janela de transferências. O São Paulo promete não facilitar a saída do meio-campista, mas nos moldes apresentados, Cebolinha mais grana, você venderia o Marcos Antônio para o Fla? Comente aqui abaixo, lembrando que hoje não há tratativas nesse sentido, mas o São Paulo quer o Cebolinha e o Flamengo quer o Marcos Antônio. O mercado da bola no meio do ano promete ser bem quente, viu, nação? Quanto a uma troca que foi ventilada nas redes sociais, por isso que eu tô falando aqui pra vocês, não tirei do nada, não tô falando do nada e querendo especular nem nada, tô trazendo algo que tá repercutindo e que a gente tem a informação que não vai rolar essa troca, ao menos ela não foi nem cogitada
neste momento, nem por parte do Flamengo, nem por parte do São Paulo, tá? A informação do Jorge Nicola também confirma isso que eu trouxe pra vocês agora. O Jorge Nicola também disse isso no canal dele, né? Mas em outras apurações também podemos apurar que o São Paulo não cogitou, o Flamengo também não cogitou, mas também não dá pra descartar por completo, porque vai que os clubes começam a negociar e tal, porque embora o São Paulo trate Marcos Antônio como um jogador inegociável, se chegar uma boa proposta, irmão, é poucas ideias. O São Paulo precisa de grana. E o Flamengo tá louquinho pra levar o Marcos Antônio. Aí o São Paulo vai ter que negociar, vai ter que ver valor, se vale a pena envolver ali o Cebolinha e pá. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo quer o Cebolinha. O Flamengo quer o Marcos Antônio. Meio do ano promete, viu, rapaziada? O jogador do São Paulo, que foi o grande destaque do time no último jogo da Sul-Americana, entrou de vez na mira do Real Betis, equipe espanhola e que já detém Antony, outra cria do tricolor paulista. Precisando de dinheiro, o clube não descarta a venda de nenhum jogador, mas se protege como pode do assédio europeu sob suas crias. Após interesse do Betis, a diretoria agiu rápido e renovou o contrato do zagueiro Osório até 2030. Com uma grande multa de 100 milhões de euros para clubes europeus. Segundo informações do jornalista Alexandre Zanqueta, do blog do SPFC, a diretoria tricolor já havia recebido sondagens do clube espanhol antes da renovação. O movimento acelerou a blindagem do atleta, considerado uma das maiores promessas defensivas da base são paulina. O tricolor continua mantendo 70% dos direitos econômicos do jogador. A renovação aconteceu para a Joia de Cotia não deixar o clube de forma precoce por um valor considerado abaixo do mercado devido ao grande nível do atleta. Ainda segundo o jornalista Alexandre Zanqueta, o Betis já vinha acompanhando Osório desde a campanha vencedora da Copinha 2025. O zagueiro chamou atenção pela imposição física, velocidade e capacidade de saída de bola, características valorizadas no futebol espanhol. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para o trabalho de Roger Machado no comando do tricolor? A minha é 4.